Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Confiança é o principal produto. A frase não é só de efeito, é o alicerce de um modelo de negócio que nasceu para transformar o agro brasileiro e que hoje inspira um novo jeito de fazer as coisas no campo. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de Flávio Mata, fundador e CEO da AgriConnection, um profissional que, após anos em multinacionais, decidiu usar o que acumulou de mais valioso ao longo da carreira: as conexões, a visão e, principalmente, a credibilidade adquirida. A empresa surgiu com uma proposta simples, mas poderosa: entregar o que promete e deixar claro o que não entrega. Cresceu de forma rápida, mas responsável. Passou de 5 representantes para mais de 170 pessoas em campo. Construiu um portfólio com mais de 250 rótulos de importação e posicionou-se como nova rota de acesso para fabricantes, cooperativas, revendas e agricultores. Mas o que sustenta esse crescimento não é só a estrutura ou o número, é a confiança. Porque no agro, quem cumpre a palavra colhe relacionamento e, claro, planta futuro. No bate-papo, Flávio compartilha os bastidores dessa jornada, as escolhas que fizeram a diferença e a crença inabalável de que fazer o simples, bem feito, ainda é a melhor estratégia. Flávio Mata, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Fico honrado, por poder também aqui no nosso trabalho trazer um pouco da tua história pessoal, da história do trabalho que você vem desenvolvendo, junto aí a toda a equipe que criou, e agora tem feito expandir, todo o alcance da AgriConnection. Vamos falar bastante sobre isso, mas eu começo, claro, lhe agradecendo por estar conosco aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Opa, patrônio, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela lembrança, pelo convite. A gente está podendo compartilhar conhecimentos aí com um amigo. Estamos sempre motivados, alegre e pensando positivo aí, né? Maravilha. Motivação, alegria, pensamento positivo. O que essa tríade aí significa para você? O que ela representa para o teu dia a dia, Flávio? O empresário brasileiro, né, patrônio, se ele não tiver isso aí no coração e na mente, ele não cria nada, ele não consegue nem perpetuar no mercado, né? O mercado agro, principalmente, que é cheio de desafios, além de clima, produção, comercialização, câmbio, política, enfim, as variáveis são inúmeras. Então, do mesmo jeito que você tem as complexidades, é nas complexidades que estão as maiores oportunidades, né? Então, um bom negócio, quanto mais complexo é o mercado, mais é a quantidade de oportunidades que tem para quem procura simplificar, criar coisas novas e agregar valor na cadeia, né? E ainda é possível, Flávio, vocês são a prova disso, mas criar coisa nova, colocar o pensamento fora da caixa num setor que é tão pujante, que representa tanto da nossa economia, que movimenta aí milhares, milhões de pessoas, ainda é possível criar? Com certeza, eu acho que isso nunca para, né? O mercado ele é dinâmico e a inovação ela é sempre necessária. E às vezes a gente imagina que a inovação está em coisas difíceis, em coisas complexas. A inovação está no simples também. Então, o fato de você conectar as necessidades é o que faz a verdadeira inovação. Isso às vezes é oriundo de uma ferramenta, isso às vezes é oriundo de um modelo de negócio, isso às vezes é oriundo de um produto. Então, as soluções elas vêm de diversos locais, mas sempre no fim do dia gera-se uma inovação. E a inovação só acontece para quem está no mercado, para quem está na selva, né? Eu costumo dizer que você só conhece um leão não é no zoológico, é no selva. Então, de fato, você está no campo, está em contato com o cliente, está em contato com a indústria, está em contato com todos os stakeholders do setor, é o que vai fazer você conectar as pontas e gerar inovação, e sempre procurando inovações simples que tenham aderência à maior fatia do mercado. Se fosse para você definir e escolher uma palavra para retratar a inovação que vocês trouxeram para o mercado, que palavra seria essa? Conexão, né? Que é o nome da empresa, AgriConnection. A gente conectou os anseios
do fabricante, da companhia de P&D, do produtor, do distribuidor, né, dos bons vendedores, enfim. E aí saiu a modelo de negócio inovador, mas ao mesmo tempo fazendo o simples, né, de forma organizada, né? Eu comentei aqui nos bastidores antes da gente começar a gravação que eu vi agora, pouco antes da gente começar aqui o bate-papo, uma entrevista sua. Aliás, vou citar aqui o pessoal do Rotação de Culturas Podcast, um baita trabalho, né? Fica aqui o convite a que as pessoas também conheçam. E eles colocaram ali seria no rodapé, né, do vídeo, é um videocast, uma frase que acho que é muito, muito emblemática, foram muito felizes na escolha dessa frase, que é: o futuro do agro, ele está no produto ou está na confiança? Como você responderia isso? Eu fui muito incisivo nesse ponto, nesse bate-papo. Isso eu levo na convenção da empresa, nas reuniões da empresa. Eu acho que confiança é o principal produto, né? Então, o que regula as relações e o que regula o crescimento, o que regula as coisas darem certo é a confiança. Porque você imagina, a hora que você cria algo que o cliente confie, que o fornecedor confie, isso faz o acontecimento. Porque você imagina, o mercado financeiro talvez o principal fornecedor da AgriConnect. O mercado financeiro, o que ele busca? Confiança. O dinheiro, ele existe. O que acontece é que nos momentos, vamos falar de crise, no momento de ajuste do ciclo, né? O dinheiro troca de mão. Ele vai para as teses mais confiáveis. Então, quando você consegue conquistar a confiança do mercado financeiro, do fornecedor, do cliente, essa é o principal produto da AgriConnect. Porque produto, solução através de produtos, todas as companhias, de uma forma ou de outra, terão. Aonde vai estar a diferença da companhia que vai crescer da que vai ficar no caminho? Confiança. Então, o principal produto da AgriConnect é confiança. É você realmente cumprir os acordos, entregar o que promete. Problemas virão, a diferença é como você lida com os problemas, né? Isso é importante. Não é que nós somos uma companhia confiável que não vamos ter problema. A diferença é como que a gente lida com os problemas. Então, para mim, é disparado o principal fator de qualquer companhia hoje é a confiança, é o principal produto. Perfeito. E aí você trouxe alguns elementos aí, Flávio, que, a meu ver, eles caracterizam a maneira com que a gente conquista a confiança, né, numa relação comercial, num relacionamento, uma relação entre amigos, que é justamente, um deles é cumprir prazos, né, cumprir as entregas, enfim, cumprir aquilo que foi prometido. Que outros elementos você elencaria que são fundamentais para que a gente conquiste a confiança do cliente, conquiste a confiança do fornecedor? Quais são os pontos que são, assim, as premissas básicas para você quando a gente fala conquista de confiança, que é, também acredito, seja aí o grande produto, como você disse, dessa conexão que vocês proporcionam? É apresentar o que você vai oferecer e entregar e o que você não vai entregar. Então, uma companhia, às vezes, destaca não por o que ela fala que vai entregar, e sim por aquilo que ela deixa claro que não vai entregar. Então, ela promove um alinhamento de expectativa e realidade. Então, isso é importante, né? Então, quando você gera uma expectativa muito alta, às vezes você não condiz com aquela expectativa e você frustra o cliente. E não necessariamente aquilo que você fez é ruim, é bom, mas às vezes você gerou uma expectativa além do que você pode entregar. Então, é importante, na construção da confiança, deixar bem claro o que você vai entregar e o que você não vai entregar. Maravilha. A gente fez aqui, foi rumando o bate-papo aqui, mas vamos lá, para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês, me fala um pouquinho da Agri Connection, né? É uma empresa que surgiu, se eu não me engano, foi criada em 2020, né? E eu queria que você trouxesse de fato essa história e o que vocês oferecem hoje para os produtores. Ela foi desenhada ao longo de 19, começou a primeira operação em janeiro de 20, né? Pré-pandemia, né? Imagina que a empresa se lançou no mercado em janeiro e em março o país fechado, né? O mundo. Mas ela surgiu com o objetivo de ser uma nova companhia de defensivos agrícolas no Brasil, né? Mas a gente tinha toda uma trajetória para ser construída até onde para a gente chegar onde nós estamos chegando hoje. Então, nós começamos lá em 20, viabilizando o acesso de algumas companhias que tinham um portfólio, mas não tinham acesso ao mercado, ou tinham acesso muito pequeno. Então, a gente juntou essas empresas,
constituiu uma força de vendas, uma estrutura de back-office, e começamos a prestar o serviço de venda. Então, à medida que a gente juntou essas companhias, a gente viabilizou um portfólio completo, viabilizou uma equipe de qualidade e maior, e isso gerou vendas. E a gente começou isso lá aqui no Mato Grosso, Rondônia e MS. No segundo ano, a gente já começou a expandir para o restante do Cerrado e iniciamos as primeiras importações. Então, a gente começou a crescer com importação. Já em 22, as importações representaram 50% do negócio, né? E hoje, a gente é a companhia que tem o maior número de rótulos de importação. Nós temos 250 rótulos de importação, um portfólio completo, e agora a gente vem na fase final, que é a fase de coroação do modelo, que é a verticalização do portfólio. Então, a gente adquiriu os ativos regulatórios da Nutri, que eu acho que vocês viram no mercado, fizemos uma aliança estratégica com a Globaquem, que é uma companhia belga, e a gente sai de uma companhia que tinha 7 produtos, marcas próprias, para mais de 100 produtos. Então, a gente passa agora a ter o portfólio próprio. Então, a companhia surgiu viabilizando o acesso de companhias que já tinham operação no Brasil. Depois, com as importações, a gente viabilizou o acesso de outras que não tinham. E agora a gente passa a ter o portfólio próprio. Além da instituição da Agripédia, que é uma companhia que nós montamos, que é um hub de investimento coletivo em inovação. Então, todas as companhias de P&D e companhias fabricantes se associam a esse investimento coletivo para que a gente crie novas soluções, seja em mistura de ativos, novas formulações ou novas moléculas, para que a gente constitua um pipeline, tanto para a AgriConnection quanto para o parceiro. Então, a AgriConnection começou como uma empresa de acesso ao mercado e hoje ela se torna uma companhia completa, com portfólio, com pipeline, com inovação e plugando todas as estruturas que fazem, de fato, a diferenciação do mercado, que é a estrutura logística. Então, nós temos CDs hoje em todos os estados agrícolas, CDs para fazer armazenagem e faturamento. Nós temos uma força de venda em todo o Brasil, time de marketing, time de back-office e uma estrutura financeira que suporta esses produtos para o agricultor ou a revenda ou a cooperativa comprar no prazo safra ou safrinha. Então, no fim do dia, os verdadeiros fabricantes tinham uma única rota de acesso ao mercado brasileiro, alianças com multinacionais. As companhias de P&D, de Discovery, descobrir uma molécula, só tinha uma única rota, fazer aliança com multinacional. Hoje a AgriConnection passa a ser esse novo player, essa nova rota alternativa para os fabricantes, para as companhias de P&D, para o mercado financeiro e para o agricultor, para a cooperativa, para a revenda. Então, é aí que saiu o nome AgriConnect. A gente conectou clientes de distribuidores, cooperativas, o mercado agro, com os fabricantes e com as companhias de P&D, agregando eficiência, né, qualidade, porque a gente seleciona os parceiros, que são os parceiros que têm o maior nível de tecnologia e qualidade, competitividade, porque à medida que a gente cria esse portfólio robusto, e a gente vai ganhando mais eficiência, né, e a nossa estrutura de decisão ela é curta, então isso traz uma eficiência operacional. Então, é qualidade, agilidade e competitividade. Então, é fazer o simples bem feito. E é isso que a gente procura fazer, e a gente acredita ter agregado muito valor ao agro, principalmente nesse momento que o agro está vivendo, por ter desconcentrado esse mercado, né? O mercado de defensivos estava ficando na mão de poucas empresas, e com a entrada da AgriConnect, a gente viu uma chuva também de novos entrantes, né? O que acaba sendo bom para o cliente, porque você promove um ambiente de concorrência, um ambiente... E a concorrência ela é importante para que todos melhorem, né? E para o cliente isso é muito bom. É mais oferta, é mais opção, e eu acho que isso tem favorecido muito o setor. Imagina o setor hoje, sem ter tido a entrada de uma AgriConnection, o agricultor hoje com a baixa rentabilidade que está ainda, ter poucas opções de fornecedores de defensivos. E outra coisa, não é só os produtos, né? É mais um provedor de crédito, né? Você imagina a quantidade de novos players que entraram de janeiro de 20 para cá, fornecendo crédito para o agro, né? Isso é importante, porque não é só o fato da AgriConnect distribuir defensivos, isso é uma forma de financiar o setor, né?
E a gente vê que, esse momento, o setor está muito carente disso. Pois é, e quando você fala financiar, para as pessoas que eventualmente não são do agro e estão nos ouvindo aqui também, conhecendo um pouco do teu trabalho, da AgriConnection, né, e da tua história, tem um estudo, né, o funding, a composição de como uma safra ela é custeada, né? Então tem lá o capital próprio do produtor, o recurso via banco com recurso federal, ou seja, aquele dinheiro do Plano Safra com juros mais atrativos que os juros de mercado, dinheiro a mercado, barter, a troca, e ele, quando fala em barter, ele fala justamente essa maneira de financiar o agro, né? Ou seja, você entrega o produto e lá na frente você vai receber ou em dinheiro ou mesmo em produto, em CPR que seja, né? Então essa é a maneira de financiar, passa a ser mais a entrada de mais alguns agentes aí financiadores dessa composição num momento bastante delicado para o setor, como o Flávio veio comentando aqui. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Flávio, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui, pegando um pouco da linha de empreendedorismo, né? Como tirar uma ideia tão boa do papel, né? No momento, num setor que ele é pulverizado por olhares, né, de pessoas que querem estar no setor, mas entre querer e realmente conseguir proporcionar, criar algo, né, uma iniciativa que vai trazer resultados para a ponta, ou seja, para quem está no campo de fato, tem uma distância muito grande, né? Qual o passo a passo que você considera fundamental para tirar uma ideia boa do papel? Primeiro, a pessoa precisa acordar, né? Eu vejo que o ser humano tem o costume de sonhar, mas ele nunca transcreve o sonho dele num plano de negócio. Então, isso é para tudo, não é só na vida profissional, na vida pessoal também, né? A gente precisa acordar. Então, quando você decide empreender, você precisa transcrever os seus sonhos, acreditar e abrir mão de muitas coisas, porque à medida que você toma a decisão de empreender, você toma a decisão de arriscar, né? Então, você precisa realmente ter muita certeza do que você está fazendo. E essa certeza só vem com a prática, né? Então, quando você está no mercado, você conhece, você se relaciona, cria boas conexões, em algum momento, você amarrar essas conexões em prol de um negócio, qualquer setor dá certo. Porque hoje, o maior valor de tudo são as conexões. É o networking, é as conexões, é a confiança em qualquer setor, né? Esse é o maior valor, esse é o principal patrimônio, né, de um profissional, né? É as relações que ele constrói ao longo da carreira. E aí, em algum momento, você precisa transformar isso num negócio. E essa hora que é o grande desafio, né? Quando que um profissional rompe essa barreira. Mas não necessariamente todos vão fazer isso, porque às vezes não é o sonho de todos empreender. Mas quem sonha em empreender precisa ter claro o momento que ele faz essa cisão, né? E que ele conecta esses relacionamentos que ele construiu ao longo da carreira para fazer o seu próprio negócio. E aí o ponto final, dando a receita aí mágica, é colocando no papel, né? Ó, desenhar o que você quer fazer. E a AgriConnect ela foi desenhada, né? Até hoje, esse momento que nós estamos fazendo, lá em 19, a gente já tinha desenhado. Então, a gente desenhou, colocou no papel e executamos. Perfeito. Agora, o teu desenho, o desenho de vocês, né, previa um salto tão acelerado? Porque eu acho que dá para a gente classificar como um crescimento rápido, né, em 5 anos. Eu acho assim, o crescimento foi tão rápido quando você olha uma base zero e é onde a gente está hoje, né? Mas se você olhar o tamanho do mercado agro,
ele é um crescimento considerado normal, até porque a gente tem um perfil conservador, né? A gente trabalha com a diligência de crédito, a gente procura conservar os índices qualitativos, então a gente tem hoje talvez a menor inadimplência do mercado. A gente poderia crescer muito mais, porque a gente cresce de uma maneira organizada, uma empresa que cresce organizada, com governança, com processos, a gente procura fazer bem feito. E aí quem está de fora olha e fala, os caras cresceram muito rápido, mas quem está aqui dentro sabe que poderia ter crescido até mais, né? Eu acho que o tamanho do crescimento... Pega, por exemplo, essas startups de outros setores que a gente vê, principalmente de tecnologia. Os caras saem de 0 a bilhões, os caras mais ricos do mundo, em 3, 4, 5 anos. Então, é possível. Quando você acerta as engrenagens, você cria um ambiente do Oceano Azul e as coisas acontecem. Ainda mais num mercado pujante que é o agro, né? O agro, quando você acerta mesmo o, a, as conexões, ele tem espaço para crescer, e a AgriConnect eu falo que está só no começo. Ela tem muito espaço para crescer ainda, mas muito. Nessa rede de acesso que a gente criou, nós podemos plugar fertilizante, produtos financeiros, sementes. São tantas outras frentes que a gente pode ir plugando na AgriConnect, mas a gente procura fazer isso de maneira organizada, passo a passo, devagar. Mas isso é natural que vai acontecer ao longo dos anos, né? Então, eu não acho que a gente cresceu muito rápido, né? Apesar dos números impressionar. Mas eu acho que é o setor que a gente entrou, sabe? É um setor muito pujante, o mercado é muito grande, tem muito espaço ainda para a gente crescer, eu acho. Maravilha, cara, maravilha. Acho que você fez uma comparação muito justa, né? A gente realmente olhar para o setor e aí você fez a comparação com empresas de tecnologia, realmente há muito espaço para crescimentos assim. Mas só para que as pessoas que estão ouvindo aqui saibam, né? Vocês começaram com quantas pessoas na equipe, né? Um time de quantas pessoas? Hoje são quantas? Você já disse que tem atuação aí em todo o Brasil rural, né? Vamos classificar assim. Me fala um pouquinho disso, só para deixar uma ilustrada para a galera que está ouvindo. Nós começamos lá em 20, era eu, Evaldo, e tinha, acho que 5 representantes e 2 pessoas do escritório. Isso no Day One. Eu sei que com 2, 3 meses de empresa, a gente já estava com 12 representantes, 4 pessoas no escritório, e o negócio começou a crescer e aí não parou. No segundo ano, a gente já tinha 26 e aí não parou. Hoje, a gente tem em torno de 160 pessoas, né? Sendo umas 60 e poucas pessoas no back-office, o restante no campo. Quando eu falo no campo, é diretor, RC, DM, time de campo versus time de escritório, né? Esse seria hoje a quantidade de pessoas, mas esse número ele é crescente. Até eu tenho dificuldade de dar ele com precisão porque ele é dinâmico, né? Todo dia nós estamos contratando, todo dia nós estamos ampliando, mas hoje o número aproximado das últimas atualizações seria esse. Mas começamos pequeno, começamos com pouca gente de forma muito rápida, a necessidade de contratar não parou. Perfeito. E além da boa ideia, acho que agora é um espaço para a gente falar disso, de colocar a data, como o Flávio mencionou, né, colocar a data no papel, de quando então seus projetos devem ser retirados do papel, seja na vida profissional ou na pessoal, como ele destacou aqui. Obviamente tem um conhecimento direto do setor, né, da realidade do setor, e aqui cabe o espaço para que você me conte um pouquinho da tua história, Flávio. Eu sei que você tem a agricultura e o agro no sangue aí desde pequeno. Me fala um pouquinho da tua origem, né, e como você desenhou a tua carreira até o momento ali da virada de chave 2019, 2020. Eu sou natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, né? Família toda de agricultor, todo meu pai, meus tios, avós, todos agricultores de origem italiana. Nasci nesse ambiente, fiz agronomia ali na UEL, né? Então, e comecei a trabalhar já antes de formar, entrei na Bayer como assistente, já virei representante, key account, depois fui para marketing. Nessas multinacionais, quando você sinaliza um crescimento vertical profissional, cada 1 ano e meio, 2 anos, você é convidado a assumir um novo desafio. Então, morei em 6 cidades. Aí da Bayer fui para a Dupont como gerente do Mato Grosso do Sul. Aí na fusão entre Dow e Dupont, meu sogro havia falecido e ele tinha umas propriedades no Mato Grosso. E a minha esposa era a sucessora nomeada por ele. E aí ela me deu um checkmate, né? Falou, sempre te acompanhei, agora está na hora de você me acompanhar. E eu consegui negociar com o meu gestor na época a minha transferência para Campo Verde, para poder estruturar a nova companhia que estava surgindo, que era a Corteva. Então eu vim como gerente de distrito, cuidando aqui da metade do Mato Grosso, pegava sul, sudeste e o Vale do Araguaia. E
também podendo dar uma contribuição com a minha esposa, de fazer toda a sucessão, montar organograma, holding, enfim, fazer toda essa parte do inventário e da profissionalização do grupo. Então, foi uma experiência interessante. Daí sim eu estava na selva dos dois lados da mesa, como indústria e como cliente. Então, ali foi. E eu vim para cá, eu tinha um objetivo, um alinhamento com o meu gestor de ficar 2 anos. Eu tinha que ficar no mínimo 2 anos. Essa foi a condicionante para ele me transferir para cá. E nesses 2 anos eu fiquei desenhando projetos, né, do que faria. E é isso que eu estou te falando. Eu tinha o projeto da AgriConnection e eu tinha um outro projeto, que era uma rede concessionária de máquinas, que daí acabou ao longo da construção do projeto, a empresa que a gente estava fechando parceria mudou um pouco os acordos, queria fazer um pouco diferente. Eu achei que não faria sentido e acelerando o projeto da AgriConnection. E o grande motivo e a grande impulsionamento de fazer o negócio é o fato de você estar dos dois lados da mesa, sabe? Eu percebia que precisava de algo. A gente via o agricultor preocupado, porque vendo que estava cada vez mais o mercado concentrando, Bayer, Monsanto, Syngenta aqui em China, Dow com Dupont, acontecendo o movimento que aconteceu nos fertilizantes, sabe? Ficando poucas opções. E aí a gente que estava dentro da indústria sabia que, na verdade, a indústria pouco produzia ou nada produzia, pouco descobria ou nada descobria. Eles eram nada mais do que empresas de acesso ao mercado. Porque o que eles tinham? Equipe de vendas, de marketing, desenvolvimento de mercado, parte técnica de avanço de produto, uma estrutura financeira, uma estrutura de logística, que nada mais é um hub de acesso. Né? Quem realmente fabricava estava na China ainda. Quem realmente descobria estava espalhado pelo mundo. Então, se a gente montar algo novo, eu acho que esses fabricantes estão loucos por uma nova opção. Essas companhias de P&D querem uma nova opção, o cliente quer uma nova opção, o distribuidor quer uma nova opção. E naquela época estava havendo também um movimento de concentração da distribuição. Então, os fundos, na época, formando a AgroGalaxy, Lavoro, a Bunge comprando revenda, Mitsubishi, enfim, a própria Syngenta abrindo a rede de loja própria no Sul, a Bayer começando com o movimento Rio Verde. Então, você imagina um distribuidor, a cabeça dele, como é que estava naquele momento. Ele falou, cara, se eu não vender minha revenda, eu estou ferrado, eu não vou ter de quem fornecer, porque está concentrando no mercado. Então, você tinha o distribuidor preocupado, você tinha o agricultor preocupado, você tinha a cooperativa também. Cara, eu como cooperativa, sou multibandeira, como que eu vou ficar? Se esse cara começar a abrir loja própria, como é que eu vou atender meu cooperado? Então, você tinha uma demanda latente para uma nova opção pelo mercado. Aí você tinha o fabricante sendo extremamente preocupado, vendo o mercado concentrar na mão de poucos. Cara, como é que eu vou acessar o mercado? Não conheço o Brasil. Aí você vendo as companhias de P&D, a mesma coisa. Aí tinha os profissionais. Os bons profissionais de venda, que é aquele cara que construiu relacionamento, que fez história com o cliente, que sempre foi aquele cara que quis ficar na região, sendo desvalorizado. Daí a atual conjuntura das multinacionais do mercado era o quê? Ou você quer ser gerente, diretor e presidente, ou você vai para a rua. E aquele bom vendedor fala, não, cara, eu quero continuar com a minha carteira de cliente, com a história que eu fiz na região, não sendo valorizado. E isso tem muito valor, né? Então você tinha esses bons profissionais querendo uma nova opção. Você tinha o mercado querendo uma nova opção. Você tinha os fabricantes, empresas de P&D querendo uma nova opção. E você tinha também o setor agro bombando, que o mercado financeiro louco para acessar. Então, Itaú BBA montando time, Rabobank montando time, um monte de fundos, fintech, querendo acessar o agro e não sabia como. Então, você tinha uma demanda latente enorme. O que nós fizemos foi simplesmente conectar tudo isso. Daí que saiu o nome AgriConnection. Então, pegando do começo até o final, é isso. Então, eu e os meus sócios e todos que estão na AgriConnection, profissionais com diferentes experiências, eu contei um pouco da minha, mas se eu for contar a história do Daniel, é muito maior que a minha, o Daniel é mais velho que a gente, e o Daniel foi a pessoa que ficou responsável por fazer as conexões internacionais com os fabricantes, com essas companhias. Cada um agregou uma experiência. O Evaldo era diretor de venda direta, veio junto conosco e trouxe o time de Key Account dele, que cuidava desses clientes, que tinha história com esse cliente. Então, a gente foi reunindo diferentes experiências, inclusive na fundação da empresa, né, para que a gente pudesse criar algo novo e fazer isso crescer rápido. Então, é isso, é assim que tudo aconteceu. Legal. E aí você, direta e indiretamente, traz um outro insight para quem está ouvindo aqui, né? Que é estar atento a esses movimentos, estar atento às oportunidades e ao momento certo realmente, né? Aí não foi que coincidiu com o momento que você tinha datado, mas é que no momento que você tinha datado, a percepção ficou ainda maior daquela realidade, daquela lacuna que existia ali, né, no mercado, né? Ou seja, você citou todos os exemplos aqui possíveis que levaram a tomada de decisão naquele momento e aí, consequentemente, a história se escreveu. Então, doutor, mas assim, ó, a gente não pode ficar admirando a obra feita.
Então, todo dia a gente está se reinventando, todo dia a gente está criando. Então, nós temos várias frentes de inovação dentro da AgriConnection acontecendo. E é exatamente nesse ponto que você colocou, é você ver o time certo de você encaixar essas coisas. Então, você também não pode ficar parado, né? Então, as oportunidades, elas estão passando na frente da gente todos os dias. E a gente precisa ter esse feeling para identificar e quando apertar o play, né? Porque, por exemplo, o modelo de negócio da AgriConnection deu certo porque a gente apertou o play no 1 de janeiro de 20. Se a gente tivesse apertado o play 3 meses depois, talvez não teria tido sucesso, que estava em plena pandemia. Será que todos esses profissionais que acreditaram e vieram conosco, se a gente convidasse eles ali no dia 20 de março, eles aceitariam? Numa plena pandemia? Então, é isso que eu falo, a hora que o cavalo passa, tem que pular. Que às vezes 1 mês a mais, 2 meses a mais, passou o cavalo e ele volta. Perfeito. Você falou de estar sempre atento, né? É exatamente nesse ponto aqui agora. O que o radar de vocês aponta, claro que você possa falar, e quais as perspectivas para o futuro de vocês? Nós queremos ser uma empresa que o cliente tenha a preferência pela AgriConnect. Então, eu acho que produto, todas as companhias têm boas iniciativas de produto. Então, por mais que eu te falei da AgriPad, nós estamos fazendo pipeline, nós estamos se associando à companhia de P&D, que nós vamos ter esse braço de P&D, eu acho que isso é uma credencial para descer no play. Mas eu não acho que isso sozinho trará o sucesso da companhia, como no passado o produto foi algo que levou muitas companhias para a liderança. Eu acho que produto não trará mais a liderança só por produto. O que eu vejo é que a companhia ela precisa estar toda hora sendo reinventada e a gente precisa estar empilhando outras frentes para que a gente consiga manter essa eficiência do acesso. Então, fertilizantes, braço financeiro, ir plugando mais insumos nessa estrutura para que a gente fique mais relevante, mais eficiente. E o mais importante disso, não é ser o maior, ser líder, nós não temos essa ambição, nós queremos ser o melhor. E o melhor não é em que sentido? Não é ter os melhores produtos. Isso vai acontecer, mas é aquilo que eu quero dizer, o melhor no sentido da confiança. Que o cliente prefira comprar da AgriConnect, porque sabe que é uma empresa de dono, que ele sabe onde vai encontrar os nossos representantes, ele sabe onde vai encontrar o nosso diretor, que na AgriConnect, os diretores regionais são sócios. Os representantes são profissionais da região e que não têm ambição de ter uma carreira vertical e a cada 6 meses, 1 ano, mudar o representante. Então, o cliente da AgriConnection sabe que ele vai fazer negócio e no ano que vem ele vai encontrar o mesmo profissional. Então, a nossa grande ambição é seguir crescendo com esse core business da eficiência e da confiança. E para que a gente continue perpetuando, a gente tem que estar todo dia se reinventando e para que a gente melhore, a gente tem que estar toda hora plugando novos insumos para que a gente fique mais eficiente dentro dessa plataforma que eu digo da confiança. E aí eu tenho certeza que com a preferência, o produto ele vai vir bater na nossa porta. Não é aí que vai ser a chave do sucesso. Então, falei demais, mas o resumo é isso. Eu acho que é eficiência e confiança. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Maravilha, cara. Deixa eu fazer um feat aqui com um episódio de algumas semanas atrás, Flávio, o episódio 235, se eu não estiver enganado, 235 com o Nathan Lima. Nathan Lima, ele tem feito um baita trabalho nas redes sociais também, palestrante, falando justamente sobre, orientando, né, trazendo insights que ele vivenciou aí para essa nova geração e também os mais da nossa idade para cima ali, que são vendedores que estão no campo, RTV, enfim, né? E ele tem falou bastante naquele episódio sobre aquele vendedor ali, aquele representante comercial de sucesso é aquele que, de fato, não busca satisfazer as próprias necessidades, mas a do cliente, ou seja, do produtor, entender, se colocar no lugar daquele produtor rural. E você falou, inclusive, isso na hora que você exemplificou o start da ideia de vocês, né? Que era, você estava dos dois lados da ponta ali, nos dois lados da mesa. Me fala um pouquinho, fazer um feat com esse comentário dele na entrevista anterior. O que para você é um bom representante comercial de venda, o representante regional, aquele que está construindo as relações? Como construir uma relação? O que para a tua visão, é a cereja do bolo para te fazer com que o produto chegue de fato, ou a ideia chegue de fato ao consumidor e crie-se essa relação de confiança
e mais do que de confiança, uma relação de confiança e duradoura. Isso aí que ele colocou é perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que, por isso que eu estava falando do produto. Às vezes um representante chega lá e ele está focado na empresa, ele está olhando para o umbigo. Ele chega lá e começa a comentar um monte de argumentos de venda, de posicionamento de produto, fala do produto, que o meu produto é melhor, que, cara, você imagina o cliente, a quantidade de coisas que está passando na cabeça dele naquele momento. Então, o importante de um representante, um bom representante, é ele se pôr no lugar do cliente e entender o que naquele momento está sendo a dor do cliente. Você não vai chegar na hora do momento do plantio, no momento de colheita, chegar lá para ficar falando de produto. Aquela hora é a hora de você chegar, ou nem ir, ou se for, tentar ir para ajudar ele com aquele problema que ele está, que muitas vezes não tem nada a ver com o teu portfólio. Às vezes você não tem nenhum produto para o plantio. Mas, cara, se você está indo lá no momento do plantio, não vai lá tentar falar de outra coisa. Então, eu acho que esse ponto de você se colocar no lugar do outro e entender é o principal fator para você fazer a conexão. Porque se você conhece a tua empresa, conhece os teus produtos e conhece o teu cliente, aí é só você ir conectando e plugando. E esse é o papel do vendedor. Ele é um facilitador, né? Ele não é um leiloeiro, ele não é um que fica empurrando. É diferente, porque a agricultura é um céu aberto, é uma indústria céu aberto. Esse cara ele tem que ter um papel consultivo. Então, ele tem que entender muito bem do produto, da empresa, o que a empresa pode oferecer e também, mais importante ainda, do cliente. Porque aí, ele conhecendo o cliente, as dores do cliente, ele só vai plugando as soluções na hora adequada e se houver. Vai ter muitas vezes que ele vai ter que recomendar coisa do concorrente. Vai ter muitas vezes que ele vai ter que indicar o concorrente para resolver um problema daquele cliente naquele momento. Então, esse é o papel do vendedor, tem noção, o bom senso, gente, o cara que sabe mexer com gente. Hoje, o business é feito de gente que gosta de gente que sabe mexer com gente. Produto é um detalhe dentro do negócio. Perfeito, perfeito. Eu não ia perder essa oportunidade de fazer esse fit com essa entrevista que realmente tinha esse argumento, esse elemento parecido. Flávio, a gente vai caminhar para a reta final, porque está passando rápido demais aqui o bate-papo. A gente tem 3 perguntas aqui clássicas, mas antes tem uma outra que faz 3, 4 episódios que a gente está trazendo aqui também, aproveitando, né, a expertise, a experiência de cada um dos convidados e convidadas que passam aqui conosco no podcast. Eu queria que você trouxesse aí 3 pontos, 3 dicas que você consideraria, 3 sugestões fundamentais para quem está ouvindo aqui a gente, que você, seja como lição de vida, lição de empreendedorismo, lição de negócio, lição de água, enfim, 3 pontos que você acha que são fundamentais para dividir com o pessoal que está ouvindo. Vão ficar 3 mensagens aí legais aí para a galera. Pensamento otimista, eu acho que não tem como você criar algo novo, não tem como você fazer diferente se não é uma visão otimista. Sempre procura olhar o copo meio cheio, nunca meio vazio. Então, pensamento otimista. Segundo ponto, gostar de gente. A gente precisa gostar de gente. O maior valor de qualquer negócio são as suas conexões, são o seu network. Então, network é gostar de gente. Então, pensamento positivo, pensamento otimista, network e coragem. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o alfabeto. Então, cara, a vida da gente é feita de escolha, né? Todas as vezes que você toma uma decisão por algo, você abriu mão de outro, né? Então, você não pode ter medo do frio da barriga, não pode ter medo de sair da zona de conforto, e tem que estar toda hora pensando diferente, cara. Eu brinco que o lance é você sair da fila, né? As pessoas têm o hábito de ver uma fila e entrar atrás. Eu acho que se está todo mundo indo para o lado, às vezes, ou a grande oportunidade está do outro, né? Então, e não é porque todo mundo faz algo que você também tem que fazer. Então, a gente precisa estar toda hora pensando diferente, entendendo. E essas 3 coisas que eu estou falando, ela faz a receita. Ó. Se você pegar pensamento otimista, network e coragem para fazer, levantar a bunda da cadeira e se mexer, e abrir mão do conforto, não tem. Essa receita, ela dá certo. E é em tudo, não é no ar. Em qualquer coisa, na vida. Então, eu nem programei isso, tá, patrão? Pensei agora, aqui saiu do coração mesmo, não tinha nada formatado. Nunca ninguém me perguntou isso.
E eu acho, cara, eu acho que essas três coisas aí é o ponto aí que se você me perguntar, eu vejo que é a receita de sucesso. Maravilha, eu concordo. Acho que você foi muito feliz aí na escolha das três mensagens aí, e elas formam uma tríade realmente, né, que vão fazer diferença aí. Aí vamos para outra tradicional aqui, Flávio. Na verdade, o ponto é tradicional, mas a resposta nunca é igual. Vamos lá. Qual a pergunta que você, Flávio Mata, gostaria de ter que responder um dia? Qual o grande legado que você fez, né? Eu acho que esse é o ponto. Qual o grande legado, né? Se você me perguntar hoje qual o grande legado que eu quero deixar, é meus filhos melhor do que eu. Porque, cara, não adianta nada você construir fortuna, construir o que quer que seja, que a grande riqueza está na mente, né? O Elon Musk foi muito feliz num comentário que ele disse que se você distribuir toda a riqueza do mundo por igual para todos, em 10 anos os que eram ricos vão voltar a ser ricos, os que eram pobres vão voltar a ser pobres, porque a riqueza não está no bolso, está na mente. Então, mas eu vejo isso, o grande legado é a gente, né, poder fazer os nossos filhos melhor que a gente, e que isso se todo mundo fizer isso, faz uma sucessão e o mundo vai ficando cada vez melhor, né? Maravilha. Você tem quantos filhos? Tem três. Um tem 14, que é o mais velho. Aí o segundo vai fazer 12. E tem a mais novinha, que tem 1 ano. Legal, legal, cara. Bacana. Eu tenho 2 e concordo com você. A gente está sempre construindo, pensando em deixar esse legado, em passar a mensagem, né? Eu também penso bastante nisso. Flávio, vamos lá. Uma curiosidade sobre você. Cara, eu gosto de gente. Eu gosto de network, eu gosto de estar com gente, me relacionar. E eu gosto de fazer coisa nova, cara. Eu toda hora estou pensando em fazer coisa nova, criar. Então, se tem uma coisa que eu vejo que as pessoas me consideram um pouco, é nessa questão da visão de negócio, sabe? Assim, eu acho que eu consigo dar uma enxergadinha um pouquinho além da montanha, né? E eu sou muito questionador, sabe? Tipo, por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Quem falou que tem que ser assim? Né? Ah, todo mundo faz isso. Cara, beleza, vamos entender por que que tem que ser assim. É o que todo mundo faz, não fazer? Né? Então, se falar uma particular sobre mim é isso. Eu sou um cara muito questionador e gosto de estar toda hora criando coisa nova, sabe? Eu gosto de estar criando negócio. Eu gosto de gente, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de estar questionando o status quo. Eu não paro quieto, não. Todo dia estou com uma ideia nova aí, pensando em algo. Maravilha. Flávio, para as pessoas que quiserem te encontrar aí nas redes sociais, você tá em Instagram, LinkedIn, enfim, como que as pessoas te acham aí para mandar uma mensagem para ti? Então, o LinkedIn é Flávio Dalcin Mata, né? Meu nome completo. LinkedIn não, desculpa, o Instagram. E o LinkedIn é Flávio Mata, né? O nome profissional, Flávio Mata, e na rede social, o Instagram, Flávio Dalcin Mata. Essas duas aí que eu tenho. E aí tem as redes sociais da AgriConnection, que aí sim estão em todas as plataformas, né? Eu, Flávio, trabalho mais com essas duas, aí, Instagram e LinkedIn. Mas não, só essas duas. Maravilha. Flávio, cara, quero te agradecer, te parabenizar, né, pela trajetória, pela construção de algo inovador, né? A gente fala muitas vezes em inovação pensando só em algo muito tecnológico, né? E muitas vezes é justamente no modelo de negócio que é o que vocês aí têm colocado à prova, né? Parabéns pela trajetória, pela tua trajetória pessoal também, né? Te agradeço aí pelos insights que você também dividiu aqui conosco. Muito bacana receber aqui um pouquinho da tua história também aqui no podcast. Nós que agradecemos, patrônio. Muito bom o bate-papo, passou bem rápido aí. Falamos aqui de coração, nada pautado, tudo no bate-papo mesmo e vamos junto. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.